condenação, não há nenhuma possibilidade, nenhuma chance de sermos condenados, porque nós estamos em Cristo. Porém, a verdade é que nós não precisamos ir muito longe para identificarmos as nossas fraquezas, identificarmos as nossas imperfeições. E não somos pessoas perfeitas, e que em nós existe uma, digamos assim, uma facilidade para nos inclinarmos para o erro, para o pecado. Falhamos muitas vezes no que concerne a cumprirmos a palavra de Deus e vivermos de fato uma vida totalmente para o Senhor. Nós queremos, nós desejamos, mas nós temos que lutar diariamente com uma força que trabalha contra a nossa vontade de fazermos o que é agradável aos olhos de Deus, o que de fato traz alegria para o Senhor. Porém, a gente percebe que facilmente a gente pode se inclinar para algo errado. Eu não estou falando de pecados cabeludos, amém? Mas eu estou falando de coisas que muitas vezes, por impulso, nós acabamos pecando, errando. Por exemplo, às vezes nós somos dominados pela ira, sim ou não? Às vezes surge em nós uma ira e a gente acaba falando aquilo que a gente não queria falar, a gente acaba até fazendo aquilo que a gente não queria fazer, e aí você se sente mal, porque você se depara com a tua debilidade, com a tua fraqueza, com as tuas imperfeições. Encontramos imperfeições na vida das pessoas, encontramos imperfeições na nossa vida. E por que isso acontece? Se nós já não estamos mais debaixo do poder do pecado, diz a palavra de Deus, e se não há mais nenhuma condenação, por que ainda muitos de nós nos sentimos culpados? Nos sentimos debaixo do peso da acusação, porque justamente nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Amém? Então vamos ver por que isso acontece. Quantos aqui lembram do apóstolo Paulo? Não, deixa eu ver, se manifesta aí, por favor. Lembra da história do apóstolo Paulo? Amém. Vamos ver o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo de número 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quem está falando isso? Paulo. Amém? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Você já se viu nessa situação em que você não consegue entender por que você está agindo daquele jeito, ou por que você agiu daquele jeito? Por que eu agi dessa forma? Paulo está dizendo: eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E agora é claro que aqui ele está falando dentro do contexto de obedecer a Deus, amém? De fazer as coisas de uma maneira correta, segundo a palavra de Deus. Então ele está dizendo: eu quero agradar a Deus, eu quero de fato viver uma vida que manifesta uma obediência verdadeira, inteira para o Senhor. Mas veja o que ele diz: todavia, ainda que eu queira isso, às vezes eu não consigo, e o que toma conta na minha vida é o mal, é o erro, é a falha, é a imperfeição. Estou só parafraseando o que Paulo está dizendo aqui. No versículo do número 16 ele diz: ora, se faço o que não quero, faço o que não quero, amém? Consinto com a lei que é boa, e neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Uau! O pecado que habita em mim. E aí ele vai explicar o que é isso, amém? Ele vai explicar no versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Está aqui a resposta. Por que nós falhamos? Por que nós erramos? Porque existe um fator, um elemento nas nossas vidas, que Deus ainda deixou, que a Bíblia revela como carne. Então Paulo está dizendo: na minha carne não existe
nada que possa satisfazer a Deus. A minha carne não tem condições de obedecer a Deus e satisfazer a vontade de Deus. Ainda que eu queira, ainda que no meu pensamento eu queira satisfazer a Deus e cumprir a sua vontade, a minha carne resiste à vontade de Deus, porque na minha carne não habita bem nenhum. E aí esse bem se refere justamente em fazer aquilo que é aceitável para Deus, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então ele fala: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Fala-se comigo: nem sempre querer é poder. Não é esse o ditado que nós temos aí fora? Querer é poder. Isso não é verdade. Nem todos os ditados, apesar de serem populares, não significam verdade, porque nem sempre aquilo que a gente quer, a gente pode. E Paulo está dizendo: em mim há o querer agradar a Deus, o querer fazer a sua vontade, mas não o realizar. Uma coisa é você querer, outra coisa é você de fato cumprir isso, viver isso. Então Paulo está dizendo: eu quero viver uma vida perfeita para Deus, porém eu não tenho esse poder em mim. Eu não tenho esse poder de executar, de realizar. Então o poder executivo, Paulo está dizendo, não habita em mim, ou seja, não habita na minha carne, porque a minha carne resiste às coisas que são do Senhor. E ele segue dizendo: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E aí eu vou encerrar aqui a leitura dessa porção. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu acredito, irmãos, que todo cristão precisa estar consciente dessa verdade, que em nós existe o desejo de agradar a Deus, porém em nós não existe o poder de agradá-lo. Em nós não existe o poder de agradá-lo. Se você tentar agradar a Deus fazendo uso apenas da tua força de vontade, você não vai conseguir se libertar completamente. Porque há muitas pessoas que, por exemplo, vêm para Jesus e creem em Jesus e amam Jesus e recebem o dom da justiça de Cristo, mas ainda essas pessoas muitas vezes tentam vencer certas condições em suas vidas, certos hábitos, vícios e tendências pecaminosas, vencer na sua própria força, na sua força de vontade. Não, você só precisa ter força de vontade. Por quê? Porque muitos de nós na vida fomos programados a conquistar as coisas com base na nossa força de vontade. Mas no que concerne às coisas de Deus, a nossa força de vontade própria não tem o poder de executar, de fazer cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. E por isso que muitas vezes nós não vivenciamos a transformação em algumas áreas, em alguns setores das nossas vidas, porque queremos vencer um vício, queremos vencer uma tendência, queremos vencer algo que se estabelece nas nossas vidas em função do pecado. Por exemplo, tem pessoas que lutam constantemente contra a depressão e não conseguem vencer a depressão. Estão em Cristo, são amadas por Deus, receberam o dom da justiça, estão livres de toda condenação, mas ainda lutam diariamente contra a depressão. Em alguns momentos se vê, eu não estou falando daquela depressão que em algum momento a gente sente e tal, mas eu estou falando de um estado contínuo, de uma tendência, de uma inclinação à depressão. E isso é apenas uma das coisas que é resultado do pecado na vida do ser humano, porque não é isso que Deus deseja, que a pessoa viva de uma forma deprimida, que a pessoa viva de forma em angústia, que a pessoa viva em doenças e enfermidades. Nada dessas coisas vem de Deus, isso vem por causa do pecado. Eu quero que você entenda isso. Toda a imperfeição em nós não foi colocada por Deus em nós, isso veio como consequência do pecado. Isso veio como consequência. E quando eu falei que o pecado fragmenta nossas vidas, é nesse sentido, porque muitas vezes acaba afetando a nossa identidade, nosso valor próprio.
E mesmo agora em Cristo, muitas pessoas não conseguem provar uma verdadeira libertação. Às vezes até se libertam em algumas áreas, como eu sei que muitos de nós aqui já fomos livres de algumas coisas, fomos libertos de algumas coisas. Agora eu quero que você pare e reflita um pouquinho. Toda a vitória que você alcançou na sua vida, nesse sentido, de vencer uma tendência pecaminosa em você, você venceu por causa da força de vontade, ou você venceu por causa do poder de Cristo operando na sua vida?